Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast numa linguagem que você consiga entender, obviamente sempre com temas relevantes e com a certificação de que a ciência sempre vai ser respeitada. Normalmente a gente tem um espaço onde a gente conversa com um especialista, mas a gente vem também compartilhando histórias reais de pacientes que vêm acompanhando com a gente a tecnologia, a implementação de novos tratamentos e principalmente dividindo com a gente como é que foi essa experiência de ter a vida mudada por conta de alta tecnologia. Quem vai conversar comigo hoje é um paciente que assim, a gente criou uma trajetória muito especial, que é o Saulo. Tá? Saulo, primeiro, obrigado pela sua presença. Você tirar um tempinho para vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história. Mas antes de mais nada, aqui é um bate-papo informal, mas eu queria que você contasse primeiro para nós quem é o Saulo. É um prazer estar aqui, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história de vida. E, sim, eu sou uma pessoa que já tem alguns anos que eu venho, assim, falando sobre questão de saúde, né, que é o nosso tema aqui, que eu venho sofrendo com dores na região da coluna lombar e vindo para as pernas. Isso já tem mais de 10, 15 anos. Como é que começou isso, Saulo? Hoje você está com quanto de idade? Hoje eu estou com 44. 44. Então isso começou mais ou menos com que idade? O meu primeiro exame de ressonância da coluna foi em 2007. Aí teria que fazer uma Então continha tem quase aí. 20 anos. Vai, tem quase 20 anos. Foi quando começou a incomodar alguma coisinha ali, eu procurei um médico e fiz uma ressonância, fiz uma fisioterapia e ali parou. Nessa época você tinha 20 e poucos anos, como é que era você assim? Você fazia atividade física, não fazia? Seu trabalho exigia esforço físico, não? Como é que era você? Você tinha 20 e poucos anos, você era jovem ali. Sim, meu trabalho exigia, eu trabalhava como mecânico numa grande indústria, e era mecânico industrial, e como mecânica você tem que apertar, folgar, baixar, levantar. Ergonomia ruim. Isso aí era rotina nossa, e acho que a rotina da maioria dos mecânicos, tanto de carro quanto mecânicos industrial. E eu vivi nessa rotina aí de mecânica durante 15 anos. Aí eu acredito que isso aí também ajudou. E nessa época, assim, óbvio, o trabalho em si exige esforço físico, mas não era da sua rotina fazer atividade física também. Você só trabalhava. Sim, só trabalhava e, assim, quando, às vezes, com os amigos ia jogar um futebol, alguma coisa nesse sentido, mas eu nunca tive, assim, uma rotina de treinamento. De treinamento, não. E aí, como é que foi a evolução dessas dores? Então, você estava com 20 e poucos anos quando começou. Como é que foi a progressão disso? Com o passar dos anos, ela foi aumentando. Eu continuava indo, sentia dor, procurava médico, fazia fisioterapia, medicação. Aliviava um pouquinho. Aliviava um pouquinho e continuava. Acho que de 2015 para frente foi onde que eu comecei a sentir, assim, o negócio me incomodava muito. Às vezes eu ficava andando meio torto, curvado. Teve um momento, assim, que ficou marcado, assim, na minha cabeça, que até hoje, quando eu lembro, é muito ruim para mim. Eu estava em um período difícil na minha vida, no meu casamento. Já estava um momento meio estremecido, que depois já veio o divórcio. Mas naquele momento ali foi bem constrangedor para mim. Que, assim, eu estava já sentindo muita dor, com dificuldade para levantar da cama. Aí eu não queria pedir ajuda. Porque o clima já não estava legal, eu não quis pedir ajuda e precisava muito ir ao banheiro. Aí não conseguia levantar. Aí eu virei para o lado, fui me arrastando, assim, para tentar chegar no banheiro. Só que, mesmo assim, eu não consegui. Antes de chegar no banheiro, eu urinei mesmo na roupa que eu estava ali. Aí, assim, o clima que já estava ruim ficou muito pior ali, não tem? Porque depois alguém tinha que limpar aquilo, tinha que me ajudar a levantar. E você com dor. E eu com dor. Aí aquilo ali, para mim, foi
assim, naquele momento foi uma gota d'água. Eu entrei em contato com um médico que me acompanhava, que era um ortopedista. Aí, dali para frente, assim, eu fiquei internado, logo depois agendou a cirurgia. Isso foi em que época? 2020. Em 2020. Foi logo no começo da pandemia. Isso, foi durante a pandemia. Então, se a gente for pensar que começou em 2007 e agora nós estamos falando de 2020, você ficou mais de uma década nesse alto e baixo aí. Sim. Que quando a gente vai olhar, exatamente essa é a evolução natural da doença degenerativa da coluna. Você tem uma crise que dura um tempo, aí você fica um tempo sem crise, vai tendo crises. Cada vez as crises duram mais, cada vez você tem crise com menos esforço e cada vez você fica menos tempo sem dor. Sim. Uma coisa que eu aprendi assistindo os episódios do Coluna Sem Neura foi isso, porque assim, até então eu não entendia que eu tinha uma doença degenerativa na coluna, que isso normal, que ela ia já naturalmente ter um problema, se degenerar. Hoje eu penso assim, se lá atrás eu tivesse ouvido falar, você tem uma doença degenerativa, se você fizer muito esforço, se você for continuar trabalhando como mecânico, você vai ter problema lá na frente. Provavelmente, pelo menos de trabalho, eu teria tentado mudar o rumo ali, não tem? Hoje eu não trabalho mais com isso, mesmo porque eu não iria aguentar, né? Mas eu não sabia disso. Eu simplesmente achava assim, não, então, tem uma dor aqui, tomar um remédio vai melhorar ali na frente. E a ideia desse veículo aqui é exatamente isso, é a gente trazer essa informação porque o nosso corpo ele é uma estrutura mecânica. Então eu dependo de potência para executar uma tarefa. Se me falta potência, eu tenho sobrecarga e eu começo a ter os desgastes acelerados pela sobrecarga, que é exatamente essa evolução. Sim. Entendeu? É essa evolução. Hoje eu entendo isso, assim, que a doença degenerativa da coluna que eu tenho, ela se agravou, se acelerou devido ao meu trabalho. Durante 15 anos ali, muito esforço e tal. E falta de exercício físico também. Hoje eu entendo isso, mas não tinha ideia disso. E aí, em 2020, chegou numa situação que você falou, olha, ou chegou a uma análise e falou, olha, o tratamento medicamentoso sozinho não vai resolver. Então, nós chegamos a um estágio já limite. Como é que foi a partir daí? Sim, uma outra coisa assim, que eu acho interessante de te falar aqui é que eu procurei vários médicos, vários especialistas em coluna. E a maioria, se não quase todos, olhavam nos exames e falavam assim, não, seu exame aqui, você tem problema, mas não é para tanto. Não é para você sentir tanta dor, você tanto dessa forma. Não justifica, seu exame não justifica. E outra coisa que eu aprendi com vocês, com o canal de vocês, é que não é só o exame. É o exame mais o estado clínico, mais os questionamentos ali do paciente, que no caso sou eu. Então, não tinha essa interação, não tem? Assim, de eu com o médico e a gente se entender. E é porque o que a gente vê, Saulo, hoje, a gente lidar com dor é realmente difícil exatamente por isso. Porque o que acontece? A dor é uma experiência neurosensorial. Então é você que está sentindo, eu tenho que primeiro acreditar naquilo que você está sentindo, e eu tenho que ter ferramentas de identificar problemas estruturais em potencial que justificam aquela dor. Porque quando eu começo a fazer o meu trabalho de detetive, é onde eu vou começar a entender, olha, a minha dor tem substrato para eu ter daquela dor ou não? É a primeira coisa. Só que dependendo do momento que você está, você tem uma história de vida. Então, por exemplo, seu quadro começou em 2007 e a cirurgia foi em 2020. O que acontece? Mesmo que em 2020 você tenha feito um exame, aquele exame ele não traduz tudo que você passou em 13 anos. Então, ao longo desses 13 anos, você pode carregar, por exemplo, algumas sequelas de funcionamento dos nervos, que é uma estrutura elétrica, que, por exemplo, uma ressonância não vai mostrar. Existem outros exames que mostram, mas a ressonância em si não vai mostrar. Só que eu não posso desmerecer o que você está sentindo. É essa que é a questão.
Então hoje existem causas que eu posso ter uma desproporção entre o que eu estou vendo na imagem que o paciente está sentindo? Sim. Isso não é invenção da sua cabeça. É esse insight que a gente precisa ter. Porque o manejo da dor, ele precisa ter uma visão neurocomportamental e não só anatômica óssea, vamos colocar assim. É esse pulo do gato que muda. Sim. É bem frustrante quando eu chego num consultório para ser atendido com um exame ali, reclamando que está doendo, e eu ouço assim, não, mas não é para tanto, aqui, ó, o exame aqui não é para tanto. Aí depois aquilo fica martelando na cabeça da gente. E deixa eu te perguntar, porque isso assim, quando a gente lida com dor, é muito comum esse pensamento. Em algum momento passou pela sua cabeça e você fala, cara, será que isso é invenção da minha cabeça? Sim. Você fala, cara, se estão falando para mim que eu não tenho nada para tanto, isso passou pela sua cabeça? Sim, você tem um especialista, o cara que estudou daquilo ali, falou comigo que não é para tanto e, assim, passou de alguns momentos, assim, eu ficava, e às vezes nem comentava em casa, não tem? Se eu falar isso aqui em casa, vai parecer que eu tô mentindo, que eu tô inventando para não fazer algumas coisas, sei lá, Que não isso eu tem. até ia te perguntar, porque é uma segunda queixa que os pacientes têm exatamente isso. É como se a sensação fosse desacreditada pelo especialista, e aí se você tem um acompanhante acompanhando a sua consulta, ele vai falar, ué, Saulo então está inventando. Sim. Eu sempre, na maioria das vezes, eu fui sozinho aos consultórios. Poucas vezes eu fui acompanhado, mas assim, e quando eu ouvia isso, eu não chegava em casa e falava. Não, porque eu Mas ficava martelando na sua cabeça aquilo. ficava. Aí com algumas pessoas assim que eu tinha mais intimidade, alguns amigos, não tem? Alguma coisa assim, eu comentava, mas a maioria das vezes eu guardava aquilo ali só para mim e incomodava. E como é que ficava aquilo com você? Porque quando você vai acumulando aquilo, você vai tendo aquela sensação de angústia, de autocrítica, de autorreprovação e, cara, aquilo dali vai te fazendo mal. Sim. Como é que você contornou aquilo dali? Porque você estava tendo dor. Sim. Porque é diferente você ter uma sensação de autorreprovação estando sem dor. Como é que era para fazer as coisas da vida, assim, por exemplo? Assim, a minha resposta, acho que para isso é assim, está muito ligado à minha fé, minha crença religiosa. Eu sempre tive muita fé em Deus, sempre fui muito uma pessoa criada dentro da igreja, então eu me apegava muito nisso, não tem? A Deus, e era eu e Deus ali nos meus questionamentos, nas minhas dúvidas que eu não queria externar, tipo, no meu casamento ali, ou não queria externar para pessoas próximas ali. Aí era eu e Deus. E, assim, e nesse intervalo a dor veio piorando, Sim, veio piorando, sim. piorando. E como é que foi esse desdobramento? Porque chegou no momento que a dor estava na maior intensidade que ela sempre esteve e também as pessoas não estavam acreditando em você. Como é que você ficou nesse dilema? Como é que você contornou isso tudo? Não, aí assim, aí eu acredito que chegou em um ponto que a dor era tão grande que eu acho que não tinha como as pessoas que estavam em volta de mim falar, não, isso aqui ele não é da cabeça dele, nem está inventando. Ele realmente, porque tinha momentos que o negócio ficava feio, que eu precisava de ajuda. Só que na maioria do tempo, não, eu sentia muita dor, incômodo, mas eu conseguia ainda fazer as coisas, ir ao banheiro sozinho, fazer algumas coisas, até mesmo ir trabalhar. Mas chegou um momento que, assim, eu acho que todo mundo que estava em volta a mim viu que, não, ele precisa de ajuda, que não dá mais. E aí, essa mudança de chave, vamos colocar que as pessoas começaram a acreditar em você e começaram a direcionar a energia para poder te ajudar. Sim. Como é que foi isso daí? E aí foi quando teve a cirurgia. Sim. Como é que foi isso aí? Assim, o primeiro local que viu, assim, que eu tive um apoio foi no local de trabalho. Durante 15 anos ali, que eu falei que mecânico, então, ali eles começaram a perceber que eu já não estava mais dando conta ali, que eu era atestados, sentia dor, eles viam que realmente que eu estava com dor ali, aí ali me mudaram de função.
Me tiraram da parte de executante, de mecânico, e já me mudaram de função ali. E chegou, por exemplo, prejudicar muito a sua performance, por exemplo, de falta, de atestado, nesse intervalo cada vez era mais frequente isso? Sim, Entendi. sim. Isso aí já começava a incomodar. Eu ficava incomodado de ficar dando atestado, sim, e percebia que também, toda vez que você dá atestado, eu sobrecarrego um colega de trabalho que está lá, que vai ter que fazer o dele e o meu. Então, era uma situação constrangedora isso. Aí quando volta assim... Fica aquele clima ruim. Era chato isso. Mas aí, lá mesmo teve essa observação. Assim, eu nunca cheguei lá e falei assim, olha, eu quero mudar de função porque eu não aguento mais isso aqui não. Mas eu tive bons gestores, boas pessoas, bons colegas de trabalho que perceberam isso, bons médicos do trabalho também que conseguiram observar, e eu fui relocado para uma outra função. Essa sensibilidade ajuda muito, entendeu? Ajuda. Sim. Aí, assim, eu sou extremamente grato, porque onde eu trabalho hoje sempre tive muito apoio. Você foi para o setor administrativo, então, mais ou menos por volta de 2020 ali. Isso. Entendi. 2018, 19, por aí Entendi, mesmo. ali, entendi. Só que eu fui para um setor administrativo que ele era meio termo, era meio administrativo e meio braçal. Entendi. Eu ainda tinha que fazer algumas coisas ali, que era o que fazia o meio de campo entre o mecânico ali e as peças que chegavam, que eu tinha que ir lá entregar para eles. Entendi. Receber algumas coisas, então era um meio termo. Hoje eu já estou totalmente administrativo, mas durante um período eu fiquei nesse meio termo ali ainda. Que já era melhor do que o mecânico industrial pesado. Sim. Entendi. Era bem melhor, mas assim, à medida que foi passando, aí veio a cirurgia, a minha primeira cirurgia, aí eu continuei ali ainda, naquela... Essa primeira cirurgia você fez em 2020? Foi. E aí como é que foi? Vamos caminhando aí, como é que foi? Você fez a primeira cirurgia. Nessa época você estava com a dor nas costas que corria para a perna. Sim. E aí como é que foi isso? Foi assustador, assim. Eu confesso que eu tinha medo dessa cirurgia, de fazer, só que com o passar dos anos eu fui, assim, vai chegar um momento que não tem como, eu vou ter que fazer, mas eu tinha medo dessa cirurgia. Me ajuda a entender, que eu acho interessante isso. Durante um tempo grande, você foi desacreditado do que você estava sentindo. Sim. Certo? E aí, num determinado momento, começaram a acreditar em você que aquilo era real, a ponto de chegar e falar que você precisava de fazer uma cirurgia. Como é que foi receber essa notícia? Então, aí assim, eu parei de ficar indo em vários médicos, que eu ia em muitos médicos, porque eu fui falar, não pode ser isso, eu preciso de uma outra resposta, eu ia em vários. Aí, nesse meio termo, eu parei com um, falei, não, vou ficar com esse aqui, e fiquei com esse médico. Aí, com ele, eu comecei a sentir mais como de falar assim, mais confiança. Mas sempre a resposta dele, quanto dos outros também, era assim, não, seu caso não é cirúrgico, a gente não precisa fazer cirurgia. Você tem que fazer fisioterapia, você tem que fortalecer sua lombar, você tem que fazer atividade física. Era sempre essa conversa com os outros e com ele também. Até que chegou em 2020 que eu ligava para ele, que eu tinha o telefone dele, e falava, pode me ligar a qualquer hora, pode me chamar, que eu falei, doutor, não aguento mais. Não aguento mais, e chorando, literalmente chorando. Aí ele falou, não, vai para o pronto-socorro, vou ligar para lá, eu vou pedir para eles te internar, aí lá a gente vai ver o que a gente pode fazer. Que é onde foi feita a cirurgia ali. Mas foi assim, praticamente eu pedi que o doutor, não aguento mais. E aí como é que foi ali? Fez a cirurgia. Você ficou bem depois? Você não ficou? Você ficou mais ou menos? Como é que você ficou? Foi, assim, um pouco assustador a forma que a cirurgia, assim, que eu sabia, assim, eu preciso fazer alguma coisa. E quando, na conversa, fiquei sabendo que ia ser uma cirurgia aberta, ia colocar parafuso, assim, aí eu fiquei mais assustado ainda, mas do jeito que eu tô, não aguento mais. E na época você estava com menos de 40 anos. Sim, na época eu tinha
Na verdade, eu fiz aniversário de 40 anos dentro do hospital. Entendi. Para fazer cirurgia, aguardando a cirurgia. Então, aí foi um pouco assustador essa questão, essa notícia que ia ser aberta, que precisava ia colocar uns parafusos. E depois da cirurgia, no dia seguinte da cirurgia, eu achei assim, eu pensei assim, eu vou ficar não sei quanto tempo, sem botar o pé no chão, sem andar. Aí no outro dia, o doutor estava lá do meu lado, ele falou assim, ó, perguntou como é que eu estava deitado, sem dor. Falei, então vamos andar? Aí eu achei que ele estava brincando. Né? E antes você tinha dor para qualquer coisa, para sentar, deitar, andar, para fazer qualquer coisa. Aí quando ele falou assim, vamos andar, eu achei que ele estava brincando. Eu falei, vamos correr. Aí ele falou, não, tô falando sério, vamos andar. Foi onde que ele me pegou, a gente levantou, ele deu uma voltinha comigo no corredor. Só que aqueles primeiros passos ali, assim... Você tem medo, né? Nossa, e não só medo, que você sente os parafusos se ajustando, né? Assim, você pisava e sentia o crack, aqueles barulhinhos. Mas foi, assim... Aí foi mais... Deu um alívio, que eu vi, assim, que eu consegui ficar em pé, consegui dar uns passos. E depois voltei ali para a cama ali do hospital. Aí foi assustador os primeiros dias. E isso, 2020, a gente tem que lembrar que teve aquele caos da pandemia também. Sim, foi no meio da... No meio da pandemia, que bagunçou a mente de todo mundo ali. Sim, aí não podia receber visita, fiquei sozinho no hospital o tempo todo. E como é que foi isso, cara? É... Não foi, né? Não foi. Aí eu já estava no meio do meu processo de divórcio também. Entendi. Eu já tinha saído de casa, quando meus filhos eram crianças, aí era pouco contato que tinha com eles. Aí minha mãe, meus pais, ninguém podia me visitar. E eu ali sozinho, no hospital, que o principal ali, o medo de todo mundo era o desconhecido do Covid. Foi assim, meio que... E aquilo assim, como é que você conseguiu ir devagarzinho organizando a mente com tudo isso? Porque, óbvio, foi uma cirurgia aberta, então é uma cirurgia de grande porte, mas ela já conseguiu ter, nesses primeiros dias, um alívio de dor. Então, devagarzinho, você vai começando a ver que é real aquela recuperação. Sim. Como é que foi isso tudo? Sim, os primeiros, fiquei acho que cerca de 60, 70 dias afastado do trabalho. Aí, aos poucos, cada dia ia melhorando mais. Os primeiros dias foi bem intenso, à medida que se fizesse alguma coisa brusca, um espirro, por exemplo. Nossa, a primeira vez que eu espirrei, doeu muito. Mas depois vai acostumando. Depois da cirurgia, disso, de voltar à rotina, eu fiquei uns 2 a 3 anos sem dor. Não sentia nada. E nesse intervalo de 2, 3 anos sem dor no pós-operatório, como é que estava a sua vida, Saulo, da parte, por exemplo, de controle do peso, de atividade física, de estresse do dia a dia? Como é que estava a vida nesses 2, 3 anos? Aí eu acho que foi a minha melhor fase, assim, em questão disso, porque, como eu falei, juntou o meu processo de divórcio, que aí eu fui morar sozinho, e aí eu comecei a fazer atividade física, tanto com o psicólogo me ajudando, o psiquiatra também, que eu estava num momento muito difícil, mas eu comecei a fazer atividade física, emagreci muito, porque eu também entrei em princípio de depressão, acho que isso aí ajudou a fazer a perda de peso, acho que emagreci quase mais de 20 quilos. Hoje eu já ganhei tudo de novo, né? Mas na época ali eu cheguei a ficar bastante magro e fazendo atividade física. E aí, como é que foi, né? Você falou que ficou uns 2, 3 anos bem, então isso nós já estamos falando aí, vai 2023 para frente. Sim. E como é que foi voltando isso? O que foi acontecendo para as dores irem voltando? Que aí é mais ou menos quando a gente se conheceu. Sim, sim. Entendeu? E aí, como é que foi isso daí? O que mudou da vida? O que aconteceu para essas dores irem aparecendo? Uma coisa que mudou, assim, das dores. Antes eu já sentia também, mas uma coisa que mudou é a forma da dor. A dor muita dor nas pernas, como se fosse dor muscular,
como se tivesse feito muita atividade física. Eu sentia isso assim, quando eu, às vezes, passava um dia jogando futebol, dava uma corrida, outro dia ficava com as pernas doloridas. Mas aí, nesse caso, não tinha feito nada e as pernas estavam doloridas. E assim, às vezes só de pegar assim nas coxas, apertar, eu sentia ela dolorida. E que é muita queimação na sola do pé. Aí isso aí começou essa dor a ser um pouco diferente. E ela começou meio devagar e foi aumentando. Sim. Ela não começou forte de uma vez. Não, porque essa dor das pernas, assim, da dor tipo que eu estou falando muscular, não é uma dor que impede de fazer alguma coisa, não é aquela dor intensa. Mas te incomoda. Incomoda o tempo todo. A dor intensa que me trava é quando vem na lombar mesmo, que aí aquela ali... Que, por exemplo, essa dor que apareceu depois, essa experiência neurosensorial dolorosa que apareceu depois, é completamente diferente daquela lá atrás que fez você ser operado. Sim. São coisas diferentes. Sim. E ela veio aparecendo ao longo desse tempo. Sim. Quando que você começou a se preocupar e procurar motivo para isso? Por exemplo, nesse retorno de dor, você também passou por aquela sensação de ser desacreditado pelas pessoas, igual foi lá atrás? Ou essa nova dor já teve gente que começou a acreditar de forma mais precoce? Não, já acreditavam mais precocemente. Tanto porque eu não troquei de médico, o mesmo médico que me operou era o que eu continuava indo. As pessoas já tinham visto que eu já tinha operado uma vez, então, assim, eu não sentia essa sensação de que não estava acreditando em mim. E aí, como é que foi que a gente se cruzou? Como é que você conheceu a nossa equipe, vamos colocar assim? Essa dor que eu estou falando das pernas e a queimação na sola do pé começou a me incomodar muito. De uma forma que eu fiquei assim, não é possível que não tem um outro remédio, uma outra solução, alguma coisa para isso aqui. Aí foi a hora que eu comecei a procurar. Fui em alguns neuros, aí eu estava sempre... Até então, quem te acompanhava sempre era o ortopedista. Era o ortopedista. Aí eu comecei fiz uma pesquisazinha rápida na internet sobre isso. Falei, não, eu tenho que procurar um neuro. Entendi que eu tenho que procurar um neuro agora sobre essa queimação na sola do pé e essa dor nas pernas. Aí foi onde que eu comecei a procurar. E, por acaso, assim, eu falo por acaso que foi o primeiro, né? O primeiro que eu pensei, assim, eu vou procurar um neuro agora. O primeiro que eu procurei, ele falou comigo bem assim, olha, eu não costumo falar isso assim numa primeira consulta, mas com você eu vou falar porque você é um caso clássico do que a minha especialidade, que foi o Dr. André que falou isso comigo. Eu lembro o dia que ele falou isso com você. Ele falou, olha... é um caso clássico, a minha especialidade é essa, e você está sentindo isso, e eu tenho a solução, uma possível solução para você. Aí foi onde que a gente começou essa caminhada junto. Da cirurgia, né? Quando você fez essa cirurgia, você vinha sendo acompanhada pelo seu cirurgião de coluna. Da cirurgia estava tudo bem, sempre esteve bem. E aí, essa dor foi aparecendo. Quando a André começou a te explicar sobre o que é essa dor, né? Como é que foi o seu entendimento sobre isso, Saulo? Porque você ficou um tempo bem. Você ficou, 2, 3 anos bem. Sim. Como é que foi esse entendimento? Comecei a fazer muita pesquisa para poder entender. Fui em outros médicos, em outros neuros, para poder entender. Alguns, eu fui assim, eu devo ter ido em uns 5. Pelo menos uns 2 falou assim, olha, eu não acho que seja o seu caso isso não. Acho que não vai resolver muito não. Já os outros 3 falou assim, não, é uma possível solução. Isso aí pode ser bom para o seu caso, sim. Então aí eu fui, né, seguindo isso aí, não tem? A maioria do que eu fui e o que eu senti mais confiança, que era já o Dr. André, e eu fiz algumas pesquisas também, sozinho, na internet, pesquisando sobre isso.
Eu falei, não, entre a dúvida se vai dar certo fazendo ou não fazendo, eu prefiro fazer. Joia. Então, eu só vou dar uma pausa aqui, Saulo, agora, para explicar para vocês o que aconteceu com o Saulo até agora, porque aí agora é um segundo momento para a gente contar um pouquinho da experiência dele com o tratamento que a gente fez. Então, o Saulo, enquanto jovem, com 20 e poucos anos, teve uma hérnia de disco lá atrás que ele vinha com crises, que em 2020 piorou a ponto dele precisar ter sido submetido a um tratamento cirúrgico. Na época foi feita uma cirurgia aberta, onde foi reconstruída a estrutura anatômica com parafusos e suportes de cage, exatamente para descompressão da estrutura e alívio dessa compressão neurológica. Só que a gente tem que lembrar que esse nervo ele esteve comprimido por mais de uma década. Então, o nervo ele é uma estrutura elétrica viva. Então, ele ficou comprimido um tempo. E aí, quando eu faço a cirurgia, mecanicamente eu tenho a descompressão daquilo dali. Só que aquele nervo, para ele tentar cicatrizar, primeiro ele precisa deixar de ser agredido, que foi o que aconteceu no dia da cirurgia. Só que essa cicatrização do nervo ele pode durar de meses a anos. É aí que entra a questão da dor neuropática. Então, o osso cicatriza, o músculo cicatriza, a pele cicatriza, só que o nervo demora. E aí, quando eu vou tendo essa cicatrização, estímulos não dolorosos podem começar a criar dor. É onde você começa a ter aquelas sensações de formigamento, de apertamento. E aí você vai ver, por exemplo, a estrutura da coluna, a estrutura está normal, os parafusos estão onde precisavam estar, a descompressão está onde precisava estar, mas a sua percepção é de dor e eu tenho alteração elétrica ali naquela região. Então, quando eu tenho um contexto de uma dor neuropática, isso pode acontecer após cirurgias de coluna? Sim. Toda dor neuropática eu preciso fazer tratamento? Não. Algumas com algumas medicações melhoram. Só que quando eu venho com muito tempo, aquilo começa a atrapalhar a qualidade de vida. E você começa a deixar de fazer coisas que até então você estava fazendo. É o que você falou, você ficou 2 anos na melhor fase da vida, mesmo passando por tudo isso. E aí quando eu começo a ter aquilo dali, eu tenho uma alteração do nervo. Então eu tenho o que a gente chama de dor neuropática pós-cirurgia da coluna, que foi provavelmente isso que o André começou a conversar com você lá. Quando a gente chega dentro desse contexto, não adianta eu mexer naquele fio. E eu lembro que nós conversamos isso em consulta depois, que um desses médicos que você passou comigo também, Sim. Exatamente para a gente alinhar isso. Então, quando eu tenho um contexto desse, a cirurgia que foi feita em você em 2020, ela cumpriu o objetivo dela. Então, foi feita a cirurgia de descompressão, foi feita a liberação, só que o próprio nervo foi tendo essa cicatrização. E aí, essa cicatrização anormal faz com que eu tenha essa dor. O que a gente sabe hoje? Eu operar aquela região não vai mudar em nada a fiação elétrica. Só que hoje eu consigo mexer naquela fiação sem mexer naquela fiação. Ou seja, eu consigo estimular outras regiões, igual uma casa. Eu consigo apagar a luz de um cômodo indo no painel de disjuntores e desligando o disjuntor daquele cômodo. É onde entra o contexto da neuromodulação. E aí esse contexto da neuromodulação é, óbvio, uma cirurgia de alta tecnologia no manejo de dor, que aí eu vou usar uma coluna normal para tratar uma região dolorosa em outro ponto. E aí já começa um dilema diferente, porque é uma cirurgia tecnológica, que até então você não tinha ouvido, porque imagino que você nunca precisou pesquisar sobre isso. Como é que foi receber essa notícia? Foi uma mistura de sentimentos, não tem? Que é assim, pô, tem uma possível solução, tem uma luz no fim do túnel, mas ao mesmo tempo é assim, eu tenho que fazer outra cirurgia. Como é que foi isso, cara? Sim, isso foi...
teve que ir vindo aos poucos, não tem? Aos poucos eu tive que ir assimilando, porque de início eu fiquei assim, e aí, uma possível solução, mas outra cirurgia, uma coisa nova, vai ficar algo dentro de mim. Assim, foi à medida que eu fui voltando ao consultório, que saí conversando, aí fui no seu consultório, ali foi um divisor de águas também. Essa forma lúdica de explicar, dando exemplo de fiação elétrica, como a minha área é mecânica, é manutenção, sim, ficou bem mais claro para mim aquilo ali. Então, é um caminho certo, é um caminho possível caminho para mim. Aí isso aí foi me deixando mais tranquilo a ponto de... E entre o aparecimento dessas dores que começaram a incomodar muito e a sua decisão de fazer essa cirurgia da neuromodulação, você ficou nesse espaço de tempo por quanto tempo? Assim, a primeira consulta que eu tive com o Dr. André, até o momento de fazer a cirurgia, foi aproximadamente um ano, assim, uns 10 meses. Foi tudo dentro do mesmo ano. Foi no início do ano que eu procurei e quase no final do ano eu fiz a cirurgia. A nossa cirurgia foi em setembro. Setembro de 2025. Isso, acho que eu procurei ele, acho que foi em janeiro, alguma coisa assim. Então, só para continuar, então a gente fez uma estimulação medular com um catéter de estimulação epidural, né, um eletrodo na região dorsal, exatamente porque os problemas do Saulo são nos membros inferiores, numa cirurgia que ele fez na região lombar. Foi colocado esse eletrodo, foi colocado esse gerador, e aí, de lá para cá, a gente vem fazendo esse acompanhamento ambulatorial para esses ajustes. A neuromodulação ela é importante porque ela não mexe na doença de base. A estrutura ela está ali. Ela modula a dor que você sente ali. E aí, essa modulação ela me ajuda em duas coisas. No próprio alívio do que já está aí. E 2, para te dar condições de cuidar para que eu não tenha progressão da doença degenerativa nas imediações de onde foi operado. Porque se hoje eu não cuido da estrutura da coluna, eu posso ter progressão da doença degenerativa nas imediações da onde foi operado. E aí eu tenho novos problemas. E aí, esses novos problemas só agravam a condição que já está aí. Sim. Então é onde eu tenho esses ajustes. Quando a gente colocou a neuromodulação, como é que foi primeiro o entendimento de eu conseguir regular eletronicamente com o computador a sua percepção? Como que foi entender isso? Só um pouquinho antes de responder essa pergunta, acho que é algo importante que eu não comentei, né? Eu esqueci de falar que em 2018 foi quando eu descobri que eu estava diabético. Aí, em 2018, 2019, foi onde que começou também a incomodar um pouquinho as pernas, a queimação. E quem descobriu assim, que eu estava com diabetes foi o ortopedista que me acompanhava. Ele começou, eu fazia os relatos para ele, falou, não, vai fazer esse exame aqui, que foi o exame de eletroneuromiografia. Aí nesse exame, aí ele pegou, não, agora vai lá e faz um exame de sangue e traz para mim aqui. Minha glicose estava lá em 300 e pouco. E eu não sabia que eu era diabético, apesar de ter minha mãe diabética, alguns tios, mas até então meus exames de sangue eram normal. Aí essa questão da diabetes também começou a acender um alerta com comecei a ser acompanhado pelo endócrino, que ela falou, o que você está sentindo aí pode ser neuropatia. Sim. Neuropatia diabética. Que às vezes vem junto. Sim. Perfeito. Aí, assim, aí teve todo um controle da minha glicose, alimentação, a minha glicose controlada. Estava tudo certinho. E a endócrina falou, se a sua glicose estiver controlada, vai diminuir ou praticamente desaparecer essas dores que você sente. Só que a glicose controlou e
eu continuava sentindo, às vezes até mais do que eu sentia antes. Aí foi quando eu procurei, eu falei, não é possível. Aí voltou lá onde que eu procurei o Dr. André. Então, essa parte da diabetes eu acho que tinha esquecido de falar, mas Sim, é algo... ajuda muito. Quando você começou a falar de neuropatia, aí me acendeu o alerta aqui que tem isso também. E aí, como que ficou a sua vida, Saulo, depois do estimulador medular? O início também, eu acho que o início de tudo é tudo... Sim, é muito novo. É tudo muito estranho. novo. Tinha momentos que parecia que eu estava do nada, que eu enfiava o dedo na tomada e tomava um choque. Literalmente desse jeito. Assim, hoje eu já está meio que acostumado. Estou aqui já várias vezes, eu já senti aqui os estímulos, o choque, mas para mim tá tranquilo. Mas os primeiros dias foi complicado, mas foi uma cirurgia, assim, mais tranquila do que a primeira, no sentido de recuperação. Tanto da recuperação, porque o porte da cirurgia é menor, mas também do entendimento seu e da maturidade sua, do entendimento da doença também. Sim. Nesse intervalo que eu procurei, que eu já estava indo no consultório com o Dr. André, eu tive uma crise forte. Uma crise forte que eu precisei ser internado, porque as medicações venosas, nada estava aliviando. Eu fiquei internado. Nesse período que eu fiquei internado, aí foi feita uma ressonância e o médico que estava me atendendo ali na internação, do pronto-socorro, um dia que ele chegou para mim com o exame na mão e falou assim, olha, estou com o seu exame em mãos aqui, conversei com um radiologista e a gente precisa fazer uma cirurgia, abrir, tirar esses parafusos que está aí, fazer uma outra cirurgia. A minha pressão na hora, eu nunca tive problema de pressão, a pressão subiu, eu fiquei nervoso, na hora que ele virou as costas eu comecei a chorar ali tinha um colega que estava me acompanhando ali naquele momento da internação, eu fiquei muito assustado, muito assustado. Foi quando eu mandei mensagem para o Dr. André. Isso, o André foi lá no hospital te ver. Ele foi lá, ele falou, não, calma aí, não faz nada, fala com o médico que está te atendendo que não faz nada, que eu vou passar aí e a gente vai conversar. Aquilo ali me deu um alívio também. E também mandei para o ortopedista que me acompanhava. E ele falou a mesma coisa. Saulo, eu mandei a foto da imagem, né? Não é o que está falando, não aceita ninguém mexer nisso aí, por enquanto. E depois você vem no meu consultório se precisar. Mas não é caso de mexer nisso aí, não. E hoje, Saulo, esse tempo que eu já venho nessa trajetória do manejo da doença da coluna, o que eu percebi, tirando as doenças traumáticas, porque uma fratura aguda, às vezes eu preciso fazer um tratamento na hora que chega, tirando as fraturas, a doença degenerativa, são raros os casos que eu preciso ser intempestivo. Então, o tempo, quem vai definir o momento de operar ou não, óbvio, tem a nossa técnica, mas tem o seu momento de entendimento. E aí, o que acontece? Você demorou muito para a gente fazer a neuromodulação, por exemplo? Eu interpreto, cara, você demorou tempo suficiente para entender o que estava acontecendo. Então, assim, o que eu vejo hoje, ainda mais com a tecnologia que a gente tem, você ser intempestivo para fazer uma cirurgia de coluna é aumentar muito o risco de problema. Exatamente por isso que, por exemplo, essa relação próxima com o médico assistente ela é importante, que eu lembro exatamente, eu estava indo para Linhares para fazer uma cirurgia com a equipe de lá, André me ligou e contou isso daí. Ele falou, eu estou indo para o hospital agora ver o Saulo. Por quê? A gente já vinha construindo uma trajetória para entender, porque imagina, quando a gente opta por mexer numa coluna, é uma coluna que ela tem uma trajetória de vida. Eu preciso entrar ali, fazer alguma coisa para ajudar e sair dali. Não dá para você chegar na casa de ninguém sem nunca acontecer, nem entender o que é e mexer. Entendeu? Principalmente numa região que já foi manipulada cirurgicamente. Então, a decisão de não operar eu achei prudente, tanto é que o seu ortopedista, que já conhecia do seu caso, falou, cara, eu acho que não tem que fazer. Quem estava lidando com a dor de um tempo, falou, olha, não é disso que está acontecendo. E aí é onde vai diminuindo o seu próprio estresse também.
Porque se todo mundo que chega dá um pitaco, bagunça tudo também, né? Sim. Aí, assim, aí eu fiquei internado, acho que uns 3 dias ali. Aí uma coisa que também me ajudou a tomar a decisão de, assim, de, não, é isso, eu preciso fazer isso mesmo. Foi que no dia da alta, o doutor André, ele não pôde ir lá conversar comigo. Ele falou, Saulo, eu não posso ir. Eu não lembro qual era o motivo, mas ele falou, mas tem um colega nosso que ele vai aí, é o doutor Vitor, e ele vai conversar com você para tirar qualquer dúvida que você tenha. Aí com o doutor Vitor também foi uma outra experiência, uma outra conversa, assim, uma forma de explicar também que me deixou muito tranquilo. Ele falou, não, esse é o caminho. Aí a gente conversou sobre a neuropatia, sobre diabetes e sobre a possível cirurgia do neuroestimulador. Aí nesse dia também, assim, eu saí dali da internação, fui para casa assim, não, é isso que eu preciso fazer. A conversa com o Dr. Vitor, com o Dr. Daniel, com o André, com todos, é isso que eu quero e que eu acho que vai ser uma solução para mim. E aí, depois que a gente fez, mesmo com o diabetes, a cicatrização foi toda boa, a cirurgia foi toda boa, como é que foi a vida depois? O que você começou a perceber? Óbvio, são 6 meses agora, mais ou menos, da cirurgia, então óbvio que nós tivemos altos e baixos, porque coisas do comportamento da vida influenciam na dinâmica das dores também. Então, estresse, sono mal dormido, preocupação, isso tudo traduz, às vezes, da dor. Mas o que você percebeu que esse dispositivo vem te ajudando nesses meses? O que eu percebi, assim, principalmente, logo no início, quando comecei a fazer fisioterapia, eu já comecei a sentir uma diferença grande, principalmente assim, na fisioterapia, quando tinha que fazer algumas atividades ali que o fisioterapeuta passava, de movimentos, principalmente deitado com a barriga para cima. Quando eu deito de barriga para cima, é como se tivesse apertado o botãozinho para ligar a velocidade máxima do aparelho. Aí, alguns momentos ali no início da fisioterapia, eu até parava e falava, não dá não, estou tomando muito choque aqui. Só que depois eu fui percebendo que isso era bom, não era um choque bom, e o choque não é um choque que dói, ele só simplesmente dá uma sensação, tipo uma gastura, algo nesse sentido. Aí na fisioterapia depois eu fui percebendo, não, eu vou continuar fazendo, mesmo recebendo esse estímulo forte que eu estou sentindo aqui, que depois eu vou ver a recompensa, e foi o que foi acontecendo. Eu vejo, quando vem o estímulo forte para mim, principalmente, é quando eu estou deitado de barriga para cima. A hora que eu vou dormir à noite, é a hora que eu fico uns 10, 15 minutos ali, deixando vir o estímulo forte, até porque eu já entendi que esse estímulo forte, ele meio que traz o alívio do que eu passei o dia todo. Aí dá o alívio, aí eu viro para o lado e durmo fácil. Ou seja, rápido. Melhorou a sua qualidade do sono também. Sim, eu durmo bem mais rápido hoje. Porque antes, com a queimação nas pernas, aquela sensação ruim, às vezes eu botava as pernas para cima e ficava ali tentando dormir e não conseguia. Hoje eu fico, na hora que eu quero dormir, eu sei que é a hora de eu virar para o lado. Enquanto eu estou de barriga para cima ali, é o estímulo que eu estou recebendo. E a neuromodulação, por mais que, por exemplo, a gente tente explicar, só você passando por isso para você poder entender. Porque você vai fazer parte do tratamento. Você vê que você vai começando a entender da tecnologia, você vai começando a usar a tecnologia em benefício próprio. Então, por exemplo, hoje a qualidade do sono é fundamental. Óbvio que ela sozinha vai dar conta? Não, tem outras coisas que a gente vai ter que acompanhar. Então, a doença da coluna tem que acompanhar no ambulatório, a doença do segmento para cima e para baixo de onde foi operada tem que acompanhar, o controle do peso, o diabetes, o fortalecimento, isso tudo vai ter que ser acompanhado sempre. Por quê? Como a gente é uma estrutura viva e a gente reage o que acontece em volta da gente, se você passar um estresse a mais que o normal, pode ter dor? Pode. Mesmo com tudo que a gente está fazendo. Se você dormir mal à noite, eu posso ter dor? Pode. Se você deixar de fazer atividade física, por quê? É uma harmonia muito fácil de desmanchar. Por isso que depende desse empenho diário.
Agora, hoje, com essa ferramenta da neuromodulação, a gente ganhou um espaço grande de tratamento, porque antes, por mais que você tomasse um monte de remédio, não resolvia. Não. Hoje até isso muda. Sim. E assim, aí uma coisa importante também é falar sobre a forma de regular, né? Esses estímulos, né? Que eu tenho a regulagem que faz no consultório, que ele regula ali, e a liberdade que ele me dá com o aparelhozinho que eu tenho em casa. Que ali eu, principalmente no início, hoje eu mexo muito pouco, eu já achei o ponto ideal dele para mim, eu mexo muito pouco, mas no início eu fui ajustando. Todo dia eu subia um pontinho, eu descia um pontinho, até chegar num ponto que eu achei ideal, que é onde que eu consigo dormir tranquilo e que eu acho que eu tenho me dado o resultado bom, o resultado que eu queria, que eu preciso. Mas aquele aparelhinho que eu tenho a liberdade de mexer nele em casa ali e colocar o que é o ideal para mim, aquilo ali é fantástico, é uma tecnologia que eu nem sabia que tinha, né? E quando a gente fala de neuromodulação, tem duas perguntas que eu sempre pergunto aos pacientes, porque como é uma tecnologia nova, é difícil até de quem está em casa entender com a gente sobre isso, né? A pergunta são duas. Uma, se você precisasse repetir essa cirurgia de novo, você faria? Sim. E se você tivesse, por exemplo, indicar para alguém querido, você indicaria? E depende muito. Se eu ver que fosse um caso semelhante, porque assim, uma coisa que eu percebi, assim, que não, a dor de crise, a dor forte, a dor na lombar ali, não é isso aí que está me ajudando. Exato. São dores diferentes. Que é essa dor que me incapacita, que às vezes eu não consigo trabalhar, não consigo fazer as coisas, que é a dor na lombar, que dói muito. Ele não resolve. Não mas a dor neuropática, a dor, aquela sensação de que eu tinha corrido sem ter corrido nada, feito muito agachamento sem ter feito nada, essa aí, ela trouxe o alívio. Eu ainda, uma coisa que eu não sei se essa tecnologia vai conseguir me ajudar lá na frente, que hoje ainda me incomoda, é a queimação na sola do pé. Essa queimação ainda, isso me incomoda bastante. E como que tá? Porque o que a gente observa hoje, Saulo? Existem tecnologias que a ideia é que elas, com o tempo, elas vão se somando. Então, hoje, por exemplo, a gente não consegue ainda regenerar um nervo. Não é possível ainda essa regeneração. Mas existe uma linha que vem estudando regeneração do nervo, que aí a gente vem, que é a medicina regenerativa por técnicas infiltrativas, você infiltra algumas substâncias que podem regenerar um nervo. O que a gente espera? Que lá na frente, por exemplo, se você não mudar a anatomia do que está aí, por isso que o controle da doença degenerativa ele é importante. Então, se você permanecer com a doença do jeito que está aí, o que eu acredito no intervalo de 5, 10 anos? Que eu vou ter a neuromodulação para modular o que já tem aí, e eu conseguir com técnicas infiltrativas, regenerativas, melhorar aquela cicatriz de antes. E aí eu vou juntando essas tecnologias para quê? Para ter um envelhecimento mais saudável do que está aí. É por isso que o controle do peso é importante, o fortalecimento é importante e o entendimento da doença degenerativa. Por isso que não pode ser intempestivo. O tempo para a gente é importante. Então hoje, quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, neuromodulação e medicina regenerativa, infiltrativa, eles caminham meio que lado a lado. Porque a ideia é que isso vá se somando. O que efetivamente a gente já tem com os trabalhos? Os trabalhos da medicina minimamente invasiva, da neuromodulação, isso são trabalhos já bem estruturados. O que a gente espera nos próximos anos? A parte da medicina regenerativa. Os resultados, eles são muito promissores. Então eu acredito que no intervalo de 5, 10 anos eu já deva, ou eu, o André, a gente já deve conversar sobre isso com você, porque faz sentido.
desde que eu não tenha. Por isso que esse entendimento ele é importante. Você faz parte do seu tratamento. Se você não ajudar a gente no manejo disso, se essa doença degenerativa piora, às vezes você perde esse time. Então, esse entendimento ele é importante, porque a gente vai acompanhando com as imagens, vai acompanhando com as suas queixas, e a gente vai envelhecendo e somando as tecnologias. Por quê? Se você tivesse, por exemplo, esses problemas nos anos 2000, não dava pra gente fazer tudo isso que a gente faz hoje. Sim. Entendeu? E eu acredito que nesse salto temporal de 20 anos, cara, nos próximos 5, 10 anos, a gente vai conseguir muito mais coisa do que nesses últimos 20 anos. Entendeu? Então, assim, é possível que melhore muita coisa? Eu acredito. Particularmente, eu acredito. Agora, o próprio nervo, quando eu tenho essas estimulações, ele vai se ajustando. Você vê que nesses 6 meses, o estímulo ele vai mudando também. Por quê? O eletrodo vai cicatrizando onde está, o cérebro ele vai modulando os circuitos com esse estímulo, entendeu? E você vai entendendo mais a tecnologia. Sim. 6 meses é pouco tempo para tudo isso que a gente está falando, porque se você for pensar que só de dor você tem quase 20 anos de história, o que são 6 meses em 20 anos? É pouco tempo, entendeu? Sim. Mas, assim, eu fico muito feliz, tá, Saulo, da gente ter se encontrado, da minha equipe poder ter ajudado você dentro dessa trajetória, tá? De ter acreditado na sua dor, de ter acreditado no que você sente, né? Eu fico muito feliz de ver que André conseguiu te ajudar em algum momento, que Vitor conseguiu te ajudar em algum momento, que são dentro do time pessoas extremamente habilidosas, junto com os outros que você também teve oportunidade de conhecer. Mas a ideia é exatamente assim, não tem como eu negligenciar a dor. E a dor é você que sente, não tem como eu desmerecer o que você está sentindo. Se em algum momento o médico ele desmerece o que você está sentindo, a relação médico-paciente ela acaba ali. Porque o que você tem é dor. E aí, às vezes, é muito mais difícil entender a sua dor do que, por exemplo, quando você quebra um braço. Quebrou o braço, cara, tá ali. Entendeu? E assim, eu agradeço muito, tá, Saulo, você ter tirado um tempinho para me contar um pouquinho da sua história. Eu acho que, assim, a gente vem conseguindo difundir informação de qualidade aqui no Espírito Santo. É muito gratificante a gente ver que a gente vem conseguindo ajudar pessoas até a tomar a melhor decisão, entendeu? E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, né? A sensação quando eu lido com dor e neuromodulação é esperança, de falar, olha, existe uma luz no fim do túnel. Sim. Antes de deixar essa mensagem, só uma dúvida que eu tenho, que assim, quando eu falo doença degenerativa da coluna, isso vem de quê? Tipo diabetes. A minha mãe era diabética, então eu tinha predisposição a ter. Mas essa doença degenerativa da coluna, ela vem o que acontece? O termo degenerativo, do ponto de vista mecânico, tem a ver com desgaste. Degeneração e desgaste são sinônimos. Agora, a doença degenerativa da coluna, ela tem vários fatores, tá? E aí esses fatores eu posso ter predisposição genética, você nasceu com a predisposição que pode ter algum problema ali. Eu posso ter alguma malformação óssea da coluna, por exemplo, que faz com que ela tenha sobrecarga em alguma região. Eu posso ter questões comportamentais, então, por exemplo, excesso de peso é uma delas. Eu posso ter atividades de trabalho que podem causar sobrecarga. História de trauma, queda e acidente que coloca uma sobrecarga ali. Tem pacientes, por exemplo, do sexo feminino, a gestação, porque muda a conformação espacial abdominal, eu posso ter sobrecarga. Eu posso ter algumas doenças reumatológicas que afetam a fragilidade da coluna. Então, a doença degenerativa ela é multifatorial, mas o termo degeneração tem a ver com desgaste mais acelerado do que a própria idade. Por isso que causa sintoma.
E aí a ideia é eu descobrir dentro daquela degeneração o que é responsável pelo seu sintoma. Porque nem toda degeneração causa sintoma. Entendi. Você entendeu? Sim. Por isso que demanda um tempo de eu entender dentro da sua anatomia o que é relevante e o que não é. Por isso que não dá para ter um rompante. Porque a taxa de erro é grande quando é assim. Sim, entendi. Aí, assim, a minha pergunta foi justamente para poder deixar a mensagem final aqui, porque são duas coisas diferentes no meu ponto de vista. Para pessoas novas, lá com 20 anos, que estão começando a sentir essas dores, esses incômodos, que se está incomodando, você pode saber que tem alguma coisa de errado. Você está sentindo, já sentiu uma vez, duas, três, vai ficar sentindo 13 anos igual eu. Dá para, então, evitar. Não, se o seu trabalho, se a sua vida normal está fazendo uma rotina que está sobrecarregando, que está te trazendo dores, acho que ali ainda, quanto jovem, é o momento ainda de conseguir evitar e prolongar a saúde da coluna. Uma coisa que eu não consegui, que eu não fiz. Mas aí a minha mensagem final hoje é, assim, tem uma luz no fim do túnel. Teve para mim, então tem para você, tem para você que sente as mesmas coisas ou parecidas, queimação nas pernas, sensação de que a sua perna está sempre dolorida, que você sempre fez uma atividade física mesmo sem ter feito. Tem uma luz no fim do túnel. Eu hoje consigo dormir melhor, consigo sentir mais conforto do que antes. Isso aí, sem sombra de dúvida. Eu ainda espero que seja melhor lá na frente, essa questão da sola do pé e da região da lombar, que de vez em quando ainda vem umas crises fortes. Mas a mensagem é: nós temos excelentes especialistas aqui, pertinho da gente, aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo. Então procure um especialista, procure ouvir e entender o que você sente, porque só assim consegue trazer qualidade de vida, que é o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu tenho ainda muitas limitações, mas tenho tido mais qualidade de vida do que eu estava tendo no início do ano passado. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E essa é uma história de muitas outras que a gente tem aqui. Eu imagino que você possa conhecer pessoas que também passem por isso, tá? Quem não conhece o nosso trabalho, não deixe de nos seguir nas redes, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu comentário aqui contando um pouquinho da sua trajetória, ajude a compartilhar um pouquinho da história do Saulo, exatamente para a gente tentar trazer esperança para as pessoas. Então essa é uma das muitas histórias que a gente tem, e essas histórias a gente faz questão de mostrar que são histórias reais, então aqui a gente não vende nenhum milagre, tá? Quando a gente lida com dor, é uma dor e um tratamento baseado em ciência, e eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês, e até o nosso próximo episódio.